Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Caroline e faço parte do grupo composto por Vitor, Liliane, Samantha, Tatiane. E hoje vamos apresentar um assunto bastante polêmico e geralmente passa-se despercebido, seja pelos pais, pela família ou mesmo por quem sofre que se prefere esconder. Vamos mostrar várias perspectivas diferentes para poder entender melhor o que leva as pessoas a fazer bullying, de forma que todas acabam se relacionando. Mas primeiramente, o que é bullying? Bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Esses atos de violência podem envolver um ou mais tipos de bullying, sendo prejudicial para o desenvolvimento. Agora que já sabemos a definição, que tipos que existem? Primeiro, bullying físico é caracterizado pelas agressões físicas sofridas pela vítima. Acontece de modo frequente e tem como alvo sempre os mesmos indivíduos. Com isso, a vítima é constantemente alvo de soco, chute, tapa, puxões, imobilizações ou estrangulamentos. Bullying psicológico, em geral, funciona como uma ameaça de violência ou algum tipo de chantagem. Com isso, a vítima é levada a praticar ações de acordo com os interesses de seu agressor. Esse tipo de bullying é caracterizado pelo medo ou pela necessidade de aceitação. O bullying moral ocorre sem a utilização da força física. Nesses casos, a vítima é exposta a episódio de humilhação que envolve questões morais. Bullying material ocorre quando a vítima tem constantemente bens destruídos, furtados e roubados. Normalmente é seguido de ameaça ou intimidação. Bullying verbal ocorre através de uso de palavras que magoam ou diminuem a vítima. É comum que as vítimas sejam xingadas ou recebam apelidos do quais sentem vergonha. Muitas vezes, nesse tipo de caso, os agressores escondem-se no anonimato, deixando mensagens ofensivas escritas em quadros, mesas ou em outros lugares comuns. Bullying social tem como fundamento a necessidade de adequação ou pertencimento a um grupo. Como resultado, a vítima é forçada a ser excluída por falta de pertença ou, em alguns casos, por imposição a si própria. A vítima tem negada sua participação em grupos de trabalho, tarefas ou eventos sociais, desenvolvendo uma percepção de inadequação ou isolamento. Bullying preconceituoso é um comportamento de radicalização de uma série de preconceitos existentes na sociedade. Esses eventos são fundamentados na intolerância e desrespeito à diferença. Assim, a utilização de xingamentos, apelidos, que reforçam esses fatores de diferenciação. O bullying sexual é baseado em questões que tocam a sexualidade das vítimas. Alguns grupos dominam e buscam expor ou impor às vítimas determinados comportamentos. Nesses casos, são comuns episódios de assédio nos quais as vítimas, por diversos fatores, podem estar sendo submetidas a esse tipo de agressão. Bullying familiar pode englobar outros tipos de bullying, mas o grupo social em que se realiza é o próprio núcleo familiar. Desse modo, a vítima é agredida por seus parentes, que tendem a diminuir ou ridicularizar aspectos físicos ou comportamentos. Em geral, um ou mais membros da família buscam impor um padrão familiar do qual a vítima não faz parte. Mais pra frente vai ser falado um pouquinho mais sobre esse assunto. Cyberbullying. Por fim, cyberbullying ou bullying cibernético, assim como o bullying familiar, pode ser uma mescla de diferentes tipos de bullying, mas esse está presente na internet e em redes sociais. Nesses eventos, é muito comum em que o anonimato dos agressores se baseie na utilização de perfil falso, dos quais são enviadas uma série de mensagens que têm como objetivo humilhar, difamar ou atentar contra a integridade da pessoa. E eu fico por aqui. Um beijão para cada um de vocês. Olá, meu nome é Victor. Vou falar um pouco sobre a visão familiar em relação ao bullying. Eu dividi esse slide em 3 tópicos, então vamos começar pelo primeiro. Vocês com certeza já disseram ou ouviram alguém falar a famosa frase: o exemplo vem de casa, ou a educação vem do berço, e isso realmente tem um fundo de verdade. Uma pesquisa escolar de enfermagem da USP de Ribeirão Preto aponta que as más relações em casa afetam no comportamento escolar. Segundo o psicólogo Vanderlei Abadil de Oliveira, tanto as crianças que sofrem bullying quanto as que praticam têm histórico de más relações familiares. Ele diz: estas relações são marcadas pela falta de diálogo saudável e de envolvimento emocional. Também está presente nessas famílias a má relação conjugal entre pais ou cuidadores e ainda as punições físicas exercidas pelos pais ou responsáveis. Agora vamos para o tópico 2.
Eu aposto que vocês nunca se perguntaram: em casa considera-se bullying? Para alguns profissionais da saúde, em casa não é bullying, pois é visto como algo normal. A relação entre irmãos é estruturante e ajuda em outras relações. Ela pode ser a primeira oportunidade de aprendermos a extravasar a raiva, a agressividade, a lidar com a disputa, julgamento, o ciúme, a ambiguidade entre o amor e o ódio. Mas tudo isso vai ser atravessado pelas figuras paternais, que regulam a relação. É preciso uma família muito desestruturada para que os conflitos entre irmãos tornem-se bullying. No caso, pressuporia a ausência das figuras paternais. Logo, a questão principal seria a negligência e não o bullying em si. Agora, o terceiro tópico e provavelmente o mais importante deles é a importância da relação com os filhos dentro de casa. Comportamentos agressivos, preconceituosos, escondendo informações podem servir como exemplo para que a criança venha praticar ou sofrer a violência. É muito importante que os pais ou cuidadores ensinem seus filhos ainda pequenos a terem pensamentos de tolerância e respeito às diferenças, mas não sufocando a criança ou o adolescente, superprotegendo eles. Filhos superprotegidos acabam sem saber lidar com a agressão e podem acabar sendo vítimas caladas que passam por essa situação sozinhos. Então é recomendado integrar seus filhos nas decisões familiares, dar a eles responsabilidades e segurança para que seja criado um laço de confiança entre ambos. Confiança é a palavra-chave. Os pais ou responsáveis precisam ser vistos como portos seguros e não opressores que exigem que você diga o que está acontecendo, e muitas das vezes isso acaba por piorar a situação daquela criança ou daquele adolescente. Então é isso. E muito obrigado pela atenção de vocês. Olá todo mundo, eu sou Tatiane e eu vou explicar a relação do bullying na escola com a visão sociológica. Bom, na visão sociológica tem que o meio influencia o indivíduo. Sendo assim, identificar esse parâmetro dentro da escola não é algo tão difícil, né? Conseguimos perceber isso no momento em que os jovens decidem juntar em grupos, geralmente por causa de gostos e pensamentos em comuns. E assim, esses grupos vão se solidificando e com o tempo vão sendo cada vez mais aparentes no meio escolar. E na questão do bullying, vemos que quando há pelo menos um jovem com característica agressiva ou intolerante, ele acaba corrompendo o restante do grupo. E essa é a maneira que até mesmo as pessoas que por um histórico familiar não demonstrem esse tipo de comportamento, vão acabar agindo da mesma forma, porque algumas pessoas são influenciáveis e outras são influenciadoras. E, por exemplo, um jovem que teve um ensinamento dentro de casa e que saiba que ofender, julgar, agredir uma pessoa é algo errado, que sabe se colocar no lugar do outro e ser um jovem empático, conviver-se com um colega que zoa o carinha do outro lado da sala, que faz brincadeiras quais somente ele acha engraçado e age de forma agressiva com algumas pessoas. Esse jovem com certeza seria influenciado se não seguir o que ele acha que é certo e agiria da mesma maneira que o colega, pois é visto como uma alienação e ela está presente em todos os lugares. E quando existe alguém na posição de alienador, a gente faz as coisas sem nos darmos conta. E por isso que o bullying torna-se uma coisa constante e sem fim, porque ele vai passando de pessoa para pessoa através desse sistema de alienação. Mas é claro que existe uma maneira de identificar quem pratica e quem sofre, mas com a capacidade que algumas pessoas têm de influenciar outras, é impossível dizer que existe um padrão para cada tipo de perfil. Mas geralmente, quem pratica o bullying vê isso como uma necessidade de inferiorizar uma outra pessoa. E como eles possuem um ar de superioridade e falta de empatia, agir dessa maneira faz-os sentirem-se no controle das coisas. E acaba se tornando algo bom, algo que os beneficiam e traz aquele prazer momentâneo que a maioria dos jovens vem procurando, onde só o eu deles e o presente é importante. Mas é claro que, além de motivos familiares que eles carregam, existe uma pressão social que, se você não faz determinada ação, você então a sofre. E para aqueles que gostam de tomar o controle da situação, acabam praticando.
E tem os que a gente chama de alvo, que são aquelas pessoas mais quietas e que não são muito de fazer amigos. Assim, eles acabam sendo vistos justamente como os alvos para aqueles que se sentem no direito de julgar, de ridicularizar e humilhar. E como essas práticas acabam sendo muito pesadas, esses alvos começam a perder o interesse na escola e até neles mesmos. Tem também o alvo autor, que é aquela pessoa que ao mesmo tempo que sofre o bullying também pratica. Isso se dá por existir um sentimento de raiva da situação ou por vingança, então ela decide descontar o que sofre em outras pessoas. Mas é importante se atentar que não há apenas dois envolvidos no conflito, exceto o alvo-autor que pratica as duas coisas. Pois existe uma terceira pessoa, que é aquela que prolonga o conflito, chamada de espectador. Este personagem, ele pode se mostrar em cima do muro, como aquela que nós podemos dizer que coloca a lenha na fogueira, ou aquela que apenas repassa informação maldosa sem achar que tem algo a ver com o assunto. Mas na verdade não. Ela pode ser considerada o coautor da situação, pois agir de maneira passiva a faz de testemunha, e mesmo que ela haja assim por medo de se tornar um alvo, na verdade ela está sendo mais um praticante. Eu me chamo Samantha e eu vou falar sobre a visão psicanalítica, onde Freud diz sobre o id, o ego e o superego que constituem a nossa personalidade, e assim relacionar com o bullying. Claro que todos esses aspectos abordados, eles acabam se relacionando de certa forma, e principalmente a questão familiar é uma grande influenciadora. Bom, primeiramente, o que é o ego? O ego é a nossa autoimagem, é o nosso eu, que ouve tanto vozes imperativas quanto, digamos que, conselhos de um vigia. Essas vozes imperativas, elas seriam o id, que é a nossa parte instintiva, que age por impulso e privilegia desejos e vontades sem reconhecer nenhum tipo de freio moral. É para isso que serve o superego. O superego, ele é totalmente o oposto e ele funciona como freios morais e regras de condutas. Então, o ego, ele acaba funcionando como uma espécie de mediador entre essas duas facetas, como se ele fosse um mecanismo de defesa, que ele impede que o nosso lado inconsciente, que é o id, os nossos lados impulsivos, eles prevaleçam sobre o nosso lado consciente, que é o ego. E aí, tudo bem, mas como que o ego poderia levar um indivíduo a praticar bullying com alguém? Existe uma coisa que todo mundo já deve ter escutado, que é o famoso ego inflado. Esse ego inflado, ele muitas vezes acaba tornando esse indivíduo um narcisista. Ele pode mascarar dores, traumas, frustrações e geralmente ocorrem dentro da própria família. Então é por isso que nesse contexto a questão familiar acaba sendo uma grande influenciadora para que esses tipos de coisas acabem ocorrendo. Então, para mascarar essa condição de sofrimento que o ego inflado ele deseja esconder, o indivíduo ele acaba tendo uma impressão de superioridade aos outros e também muitas vezes acaba que não conseguindo mais escutar autocríticas. Então, na história, um indivíduo que tem o ego inflado, ele acabaria sendo o abusador. Claro que não necessariamente uma pessoa para praticar bullying, ela realmente precise ter um ego inflado, mas é o que geralmente ocorre. Uma pessoa também pode acabar praticando bullying simplesmente por ter, digamos que, uma predominação do seu lado inconsciente, que seria o seu id. Então, ela pode acabar fazendo brincadeirinhas de mau gosto ou até mesmo bullying com as pessoas por causa disso. E também pode ter uma junção do seu ego inflado junto com a predominação do seu lado mais inconsciente, que seria o id. Realmente, quem costuma ser a vítima, não em 100% das vezes, mas o que normalmente ocorre seria uma pessoa com ego frágil. É uma pessoa que acaba sendo submissa, se tornando suscetível ao bullying, à exploração, que tem o comportamento de uma pessoa que se anula por falta de autoestima.
Então, o que acontece é a briga entre uma pessoa com o ego inflado e uma pessoa com o ego frágil, né? Essas pessoas que têm o ego muito inflado, elas possuem uma espécie de armadura, mas é uma armadura de papelão revestida de alumínio, é como se fosse nada. É uma pessoa insegura que tem grandes problemas com a sua autoimagem. Então, muitas vezes o que acontece é que inconscientemente essas pessoas acreditam que elas não podem fazer esses atos de bullying, praticar bullying sozinhas. Então é muito comum ver pessoas praticando bullying em grupo com pessoas que você vê que são inofensivas, que não fazem absolutamente nada, porque elas são tão inseguras ao ponto de tentar, nessa forma de demonstrar um certo poder sobre outra pessoa, suprir essa insegurança que ela possui. Desta forma que o ego ele pode acabar influenciando neste contexto. E outra coisa muito comum também de se ocorrer é uma pessoa que foi abusada se tornando um novo abusador. É uma pessoa que tinha um ego frágil e acabou inflando esse ego exatamente para mascarar o sofrimento que ela já teve. Então, quem nunca viu uma pessoa que sofria bullying e acabou se tornando o novo abusador? Apesar do ego parecer uma coisa inofensiva, que não faz nada, na verdade é muito importante buscar um equilíbrio deste ego, não sendo um ego inflado demais, nem um ego muito frágil, porque caso a pessoa não busque por esse equilíbrio, ela vai continuar tendo a mesma vida. Ou ela vai ser sempre um abusador, ou a pessoa sempre será a abusada na história. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Liliane e hoje eu vim falar aqui sobre as consequências do bullying na escola. Eu trouxe duas visões para a gente observar dos dois lados, a visão de quem comete e a visão de quem sofre. Primeiramente eu vou falar da visão de quem comete o bullying. Bom, o que eu tenho a dizer é que quem comete o bullying não nasce fazendo bullying, não nasce com aquele dom, entendeu? E aí, pra gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, a gente precisa entender o pensamento do jovem e também a mente dele, né? E aí, para fazer uma pequena analogia e comparação, eu trouxe os pensamentos hedonistas. E o que é isso? É a valorização extrema do prazer momentâneo, de forma inconsequente. Então, o jovem que vai cometer o bullying, ele comete o bullying sem pensar no amanhã. Então, ele não pensa nas consequências, ele só tá ali naquele momento dele, xingando, falando um monte de coisa pro amiguinho, né, entre aspas, sem pensar no que pode acontecer com aquele amiguinho, né? E a gente precisa entender também que a mente do jovem é muito louca, sabe? Então, como eu posso dizer para vocês é que se ele não nasce sabendo fazer o bullying, alguma coisa acontece. E as consequências são inúmeras, né, possíveis. Mas a cabeça dele significa que tá acontecendo alguma coisa, ele tá sofrendo uma pressão social, ele tá sofrendo com alguma coisa no interior dele. E ele precisa se aliviar de alguma forma, certo? Então, a forma que ele se alivia é vendo aquele amigo dele que ele não pensa, ele só vai lá, entendeu? Mas lógico, alguma coisa pode desenvolver ele não gostar de alguém. Mas a pessoa pode ser considerada fora do padrão, pode ser branca, pode ser negra, pode ser ruiva, cabelo liso, crespo, cacheado, inúmeros fatores. Isso é algo que a gente nunca vai poder entender completamente, certo? Bom, essa é a parte das consequências e o que leva o jovem a fazer isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o jovem que sofre o bullying. O que a gente precisa saber é lembrar que a gente está no Setembro Amarelo, hein? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso lá no final. Mas então, quem sofre o bullying é horrível, né? Não tem outra palavra para descrever a não ser horrível. E como esse jovem que sofre o bullying pode ser a válvula de escape para o jovem que está cometendo bullying, então é como se fosse um saco de lixo. Joga um monte de coisa lá dentro e ninguém valoriza. Ou seja, aquele jovem que está cometendo bullying com ele não valoriza, ele chuta, ele faz violência, seja verbal, seja psicológica, seja de todas as formas possíveis, ele sofre, certo? As consequências, como a gente já sabe, são as piores possíveis.
pode desenvolver vários problemas. Aquela pessoa, ela podia ser uma pessoa saudável e considerada, entre aspas, normal, só que ela vai começar a desenvolver problemas, ela vai começar a perder a confiança em si, vai ficar acanhada num canto e excluída de outras pessoas, de outras amizades. E aí ela vai desenvolver problemas psicológicos. Sim, ela vai desenvolver muitos problemas, dentre eles psicológicos, psíquicos. A depressão vai ser uma porta enorme que ele vai se enfiar lá dentro da depressão. E muitas vezes o caminho que não tem outra alternativa é o mundo das drogas. E isso é usado de forma momentânea, assim, para aliviar aquela pressão que tá no cérebro, né? No pensamento, no psicológico daquela pessoa. E ela se enfia no mundo da droga. E só piora a situação que já estava ruim. Dentre todos esses fatores que levam às consequências do bullying, o pior deles é o suicídio. Por isso que eu falei que eu iria falar do Setembro Amarelo. O suicídio não surgiu do nada, o suicídio tem motivos, tem fatores que levam, e com toda certeza o bullying é um deles. E, gente, essa é a minha parte. As consequências são horríveis do bullying, como a gente já sabe, né? E é isso, pessoal, eu não vou prolongar muito, essa foi a última parte. Eu só gostaria de lembrar que o hedonismo é a valorização do prazer momentâneo que é de forma inconsequente. Então vamos pensar em tudo que a gente faz. Vamos pensar nas consequências. Isso não digo para nós, mas eu digo para as pessoas de modo geral, que não pensam no amanhã, mas tudo tem um porquê e tudo vai acontecer uma hora ou outra, como um espelho, né? Esse reflexo vai acontecer de volta para você. Então não vamos ser hedonistas, não vamos ser jovens modinha, não vamos cometer bullying, porque a gente não é dessas. Enfim, gente, muito obrigada pela atenção de todo mundo e um beijo no coração de todos. Até a próxima.